Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio Região, você é convidado a estar presencialmente conosco em nossa sede, em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na rua Cuiabá 146, em frente da Caixa Econômica Federal. Às 8h30 da manhã, todos os domingos, você é o nosso convidado a estar ali presencialmente conosco. Essas aulas virtuais, elas não substituem as aulas presenciais. Por isso, é importante que você seja um aluno assíduo de nossa EBD. Já estamos caminhando para o final da nossa lição. Nós já começamos a lição passada a falarmos sobre o Espírito. Nós estamos trabalhando esse trimestre sobre a tricotomia humana ou do ser humano, que é espírito, alma e corpo. E estivemos na lição passada, que foi a lição de número 10, que falou sobre o espírito, o âmago da vida humana. Ou seja, o espírito que nós vamos estar estudando aqui é o espírito com E minúsculo. Nós vamos estar trabalhando sobre o espírito humano, tá? A própria Bíblia já distingue, né, de espírito com E minúsculo e com E maiúsculo. Quando se fala espírito com E minúsculo, está se referindo ao espírito humano. Quando se refere ao espírito com E maiúsculo, está se referindo com o espírito divino. E falamos sobre o âmago da vida humana, que é o espírito, essa parte mais íntima. Essa parte é a parte que nós acessa diretamente com Deus. O nosso espírito, ele foi criado por Deus para que nós tivéssemos acesso ligado diretamente com Deus. Por quê? Com o meu corpo, eu não consigo ligar diretamente a Deus. Porque o meu corpo, ele é algo da matéria, ele é algo da terra. Quando Deus criou o homem, ele criou de corpo, alma e espírito. O corpo veio do pó da terra, ali na formação. E aí o homem, Deus soprou em seus narizes o fôlego de vida e ele se tornou-se uma alma vivente. Então a alma também é uma parte sensível, né? A nossa sensibilidade, o nosso intelecto, a nossa vontade, a nossa razão. É a parte sensível que os animais também têm corpo e alma. Só que o ser humano não, ele tem espírito, alma e corpo. Então, com o meu corpo, eu acesso a terra, com minha alma dentro de mim mesmo, né? Porque está abatido a minha alma. E também eu se alegro e se entristeço com a minha alma. Se abato e também se alegro. Como Jesus também teve alma, ele se abateu na alma e também Jesus se alegrou. E também no seu espírito. Ou seja, no espírito, ele comunica-se diretamente com Deus. João capítulo 4... Mas a hora é e agora vem, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, com E minúsculo, e em verdade. Né? Espírito, com E minúsculo, e em verdade. Então, perceba que, quando fala lá que Deus é espírito, espírito com E maiúsculo. E importa que os que adoram em espírito, com o meu espírito e em verdade. Ou seja, o meu espírito é aquele que faz comunhão diretamente com Deus, né? Então, nós falamos a lição passada sobre o sopro divino, quando Deus nos criou. No tópico 2, nós trabalhamos o espírito, pecado e santificação, pecados no espírito, na alma, no corpo. E o tópico 3, falamos sobre a regeneração e a adoração. O saudoso pastor Antônio Gilberto, ele diz que, inclusive lá na lição 1 do tópico 2,
né? Ponto 2 ali. Antônio Gilberto, ele vai dizer que à luz das Escrituras Sagradas, o Espírito é a fonte de vida recebida de Deus. O Espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez expressa-se por meio do corpo, por meio dos nossos órgãos sensoriais, que são os nossos 5 sentidos. Então, saudoso Antônio Gilberto, né, ele diz que o Espírito é a fonte de vida recebida de Deus. Deus é o único que nos faz ter vida. Perceba que quando os bombeiros, né, que vão ali fazer respiração, eles tampam o nariz e assopra na boca, né? Porque eles não podem dar vida à pessoa. Deus não, Deus soprou em suas narinas. Isso significa que é somente Deus que pode dar a vida para o ser humano. Os bombeiros, como a pessoa já tem uma vida, já recebeu uma vida, já recebeu um espírito, então tampa o nariz e sopra na boca. Deus não, Deus ele sopra nas suas narinas. E aí o homem recebeu essa fonte de Deus, que por meio, né, usa e transmite essa vida à alma. Então o espírito e a alma, eles são interligados, né? E são inseparáveis, são distintos, né, inseparáveis. São a parte imaterial do homem. Por exemplo, você não vê o espírito, ou você não vê também a alma. O único que você vê é o corpo, né? Então, queridos, falamos sobre essa regeneração, novo nascimento. Jesus falou que podemos nascer da água e do espírito. Nós vemos lá em Efésios 5,19, queridos, diz Paulo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Ou seja, o que é cânticos espirituais ali? Com E minúsculo. Ou seja, por quê? Com o meu espírito, eu enalteço e eu adoro e glorifico. Nós estamos na sessão de número 11, que será de 1 de dezembro de 2025, que será uma lição muito importante, porque será como a Bíblia. Então, o professor Isaac, a importância da palavra de Deus. A Bíblia ela é o livro mais vendido do mundo, só que era o livro para ser obedecido e praticado. Mas, infelizmente, alguns pegam a sua Bíblia e abrem no Salmo 23 ou no Salmo 91 e deixam aberto, até ponto de pegar poeira. Inclusive, nessa lição 11, vamos falar sobre disciplinas espirituais, vai ser muito importante. Então é importante, queridos, você leia a Bíblia, examine as Escrituras, medite nas Escrituras. Isso é muito importante. É um exercício que faz bem para a sua alma, faz bem para a sua mente, né? As Escrituras é a boca de Deus falando conosco. Todos os livros, a maioria dos livros que você lê, talvez o autor ele já morreu. Mas a Bíblia ela é o único livro que o autor está presente ali. Se você tem dúvida, oh, Deus, eu não entendi, Espírito Santo me ilumina, Espírito Santo me revela. Eu já tive muitas dúvidas. E eu busquei o Espírito Santo, a razão daquele livro, o Espírito Santo foi me revelando dentro da palavra. Eu tenho todos os tipos de Bíblia aqui, né? Eu não tenho todas, mas eu tenho vários tipos de Bíblia aqui de estudos. Mas isso é um último plano. O primeiro plano primário é você estudar um texto, ler o texto e reler o texto e buscar ali revelação de Deus. Porque esses textos, né, como dessas Bíblias de estudos, são comentários da visão dos comentaristas. Então você tem que ter a sua visão, a sua interpretação também dentro do texto sagrado. Não queira ser Maria vai com as outras, engolindo tudo que os outros praçam, você sai papagaio, sai reproduzindo. Não. Será que realmente isso tem base, tem uma fonte na palavra, uma fonte bíblica com base? Então é importante isso. Muito bem, vamos aqui para a nossa aula, que é a lição de número 11, sobre o espírito humano
e as disciplinas cristãs. Queridos, passar aqui para vocês um ponto que nós vamos falar sobre disciplina. Quando nós falamos sobre disciplina, nós precisamos entendermos que em tudo, repito, em tudo existe uma disciplina. Existe disciplina para tudo da nossa vida, querido. Se nós não tivermos disciplina, em tudo nós vamos cometer um grande equívoco e vamos cometer muitos erros. Para mim gravar esse vídeo aqui para vocês nesse canal, existe uma disciplina para isso, existe um tempo de prioridade, né? Existe uma disciplina. Para você dormir, queridos, existe uma disciplina para nós dormirmos. Qual o mínimo que nós devemos dormir? Entre 6, o mínimo 6 até 8 horas. Isso é o que a medicina eles pedem. E a Bíblia diz lá nos Salmos, né? Inútil vos será repousar tarde com meu tão de dores. Então existe uma disciplina para nós dormirmos. Existe uma disciplina para nós comermos também. Eu tenho que saber aquilo que eu estou comendo, saber aquilo que eu estou se alimentando. E às vezes nós sofremos, queridos. Ou por que não dizer eu também, às vezes eu sofro. Porque às vezes nós queremos comer alguma coisa que às vezes faz mal, né? Não faz bem para nós. E aí nós ficamos com as consequências depois sofrendo. Eu, por exemplo, preciso me libertar do Guaraná, né? Eu sei que faz mal. Então, é uma disciplina. Que eu preciso ter uma disciplina. Se eu não colocar uma disciplina, não vai funcionar. Em casa tem uma disciplina, né? Tem horário, né? Existe uma hora de chegar, uma hora de sair para os filhos, os que têm família. Tem uma disciplina. Lavar louça, fazer comida, tem uma disciplina ali. Na escola tem uma disciplina. Lá no trabalho tem uma disciplina do que eu devo fazer, do que eu não devo fazer, como que eu devo fazer. Existe um horário de intervalo, um horário de ir, um horário de voltar, um horário de entrar, um horário... Tem uma disciplina. Isso se chama uma disciplina. Nas academias, né, vamos dizer aí, tem uma disciplina ali na academia. Tanto é que algumas academias optam por cobrar 3 meses antecipado. Por quê? Porque muitas pessoas já é para a pessoa não desistir. Porque, ó, como eu já paguei 3 meses, pelo menos eu vou 3 meses. Por quê? Porque muitos desistem no começo. Desistem no começo, né? Daqui a pouco vamos falar sobre academia, mas no dia a dia tem disciplina também. Leitura da palavra, né? Bíblia, né? Uma leitura, você tem que ter uma disciplina ali para ler a palavra. A nossa família, na igreja, a gente tem uma disciplina ali. Eu não posso fazer o que eu quero e não é como eu quero. Existe uma disciplina ali, existe uma regra, existe a camisa que você tem que vestir, né? Paulo fala lá em 1 Coríntios 2, 14, depois 1 Coríntios 3, né? Depois 1 Coríntios o 2, 15. Ele fala, primeiro eu quero falar sobre os 3 tipos de homens que existem. Primeiro, o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Em 1 Coríntios 2,14, Paulo fala do homem natural. Em 1 Coríntios 3,1, Paulo fala do homem carnal. E em 1 Coríntios 2,15, ele fala do homem espiritual. Vamos começar a falar sobre o homem natural. O homem natural, ele se alimenta de 3 coisas. O homem natural, com a naturalidade, se alimenta de 3 alimentos. Ele precisa para sobreviver. Ele precisa de vitamina, primeiro, vitamina, segundo, proteína, terceiro, sais minerais. O homem carnal, ele se alimenta das mesmas coisas que o homem natural se alimenta. Ele também precisa de vitamina, ele precisa de proteína e sais minerais. Só que ele se alimenta de 3 coisas que o homem espiritual não se alimenta. 1 João 2,16, a consciência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que são pecados no espírito. Então esse é o homem carnal, né?
Mas o homem espiritual, ele se alimenta de 3 coisas. Ele se alimenta, primeiro, de oração, segundo, de jejum, terceiro, da palavra de Deus. Jesus nos ensina isso quando ele foi ser tentado ali no deserto. Jesus foi conduzido pelo Espírito, usou a palavra, oração e jejum. Olha aí que ferramenta poderosa para nós vencermos. Haja vista não significa que você não vai entrar em tentação, mas com a oração, jejum, a busca, você vai evitar cair em tentação. A palavra cair no grego significa estar no poder de alguém. Então, quando a pessoa cai, ela perde o domínio, ela perde o governo. É por isso que o cristão, ele deve ser guiado pelo Espírito Santo. Porque quando você cai, se alguém escorrega e cai, ele perde a autonomia, o governo sobre ele. E ele pode estar sobre o poder de alguém. Quem cai está sob o poder do maligno. Ele está sujeito ao poder de alguém. Alguém pode segurar ele ou não. Né? Então, o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Nós se alimentamos de vitaminas, proteínas, sais minerais, que é o mesmo que o homem natural, né? Ele se alimenta. Só que nós temos algo a mais, que é oração, jejum, palavra. E a oração é um exercício, e é um exercício muito importante. E tem a oração, ela tem benefícios para a saúde também. A neurociência vai dizer isso. E nós temos em nosso cérebro um lugar chamado ponto de Deus. É um ponto de encontro com Deus que todo ser humano precisa. E o jejum também tem benefícios para a saúde. Né? Tem os benefícios lá para a saúde do jejum. E a leitura também tem benefícios para a sua mente. Então a nossa vida, queridos, ela é cheia de rotinas. Ela é cheia de rotinas. Nós temos trabalho, nós temos igreja, nós temos escola, nós temos faculdade. A nossa vida é cheia. E falamos com várias pessoas, e vamos em vários lugares. É a correria, aquela é o dia a dia. Nós temos, mesmo, as nossas rotinas na igreja também. Então não podemos recuar, queridos, não podemos desistir, não podemos voltar atrás. Vai chegar o momento de que nós vamos diminuir o ritmo, nós vamos diminuir a velocidade. Às vezes os impactos, né, que a vida nos traz permite nós diminuir o ritmo ou a velocidade. Mas não podemos parar, não podemos recuar. Como faz parte da lição, né, podemos lembrar daquele grande atleta ali, né, que é o chamado Vanderlei Cardoso, que é o meu xará ali em 2004. Aquele atleta ali, Vanderlei Cardoso, quando ele estava correndo ali, quando ele estava caminhando ali, um ex-padre entrou na frente dele e ali foi para ferir, né? Porque aquele ex-padre achou que ele estava lá por causa dele. Mas ele diminuiu o ritmo, ele parou ali um pouco, diminuiu a velocidade, porque o padre impediu ele, o ex-padre. Só que ele não desistiu, ele foi até o fim. Em 2004 recebeu o quê? Uma medalha de bronze ainda. Por ele ter tido resiliência, por ele não ter desistido, por ele não ter voltado atrás e por ele não ter recuado. Vanderlei Cardoso, ele não desistiu, ele foi até o fim. O ex-padre não diminuiu a sua velocidade, mas ele não parou ele. Assim também, queridos, vamos diminuir o ritmo, velocidade, mas não podemos parar, não podemos desistir. O tópico 1, vamos aprender sobre a piedade e a disciplina cristã. Tópico 2, nós vamos aprender sobre o desafio das disciplinas espirituais. E o tópico 3, a disciplina e a luta espiritual. Muito importante nós trazermos essa importância, querido. Primeiro, a palavra-chave é disciplina, que vai correr em todos os tópicos, vai correr a palavra disciplina e também a palavra piedade. Paulo disse
para Timóteo, né, em 1 Timóteo, ele fala de disciplina física e exercício espiritual. Só que quando ele fala do exercício físico, 1 Timóteo 4:8, porque o exercício corporal para pouco aproveita. Ou seja, Paulo não está dizendo que você não deve ir para a academia, que você não deve fazer exercício físico. Não é isso. Paulo não está fazendo essa apologia. Ele está dizendo que isso tem pouco proveito. Ele não tem muita importância como tem os exercícios espirituais. Aí o versículo 13 ele fala que o que é importante. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Ou seja, Paulo, quando ensinou a Timóteo, que são uma das 3 cartas chamada de cartas pastorais, que são 3. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, são essas 3 cartas que nós chamamos de cartas pastorais. Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele estava em Éfeso, ou seja, Timóteo, ele estava em Macedônia, escreveu a Timóteo, que estava em Éfeso, pastoreando em Éfeso. E quando Paulo escreveu a Timóteo, queridos, tanto a Tito também, quando escreveu a Timóteo, foi para uma igreja, para Timóteo, que era uma pessoa que foi aprendida com a sua avó Lóide, a mãe Eunice, né? Não teve um pai cristão, seu pai era grego. Mas estavam algumas crises doutrinárias, crises de ministério, crise de disciplina, crise de adoração, devoção, crise social, viúvos, órfãos, escravos, anciões, havia crise. Paulo tratada, né? A piedade e a disciplina, o exercício corporal e a piedade. Né? Então veja, Paulo não está desconsiderando o valor do exercício corporal, mas enfatizando aqui a piedade, né? A compaixão, porque o próprio Paulo ou Jesus sempre fazia muitas viagens. Então, com essas viagens, ele já, como se diz assim, já fazia exercício físico, né? Nessas viagens. Então é importante, queridos, o exercício espiritual, que eu já vou falar, que é a leitura da palavra, oração, jejum. Piaget, né, que é um dos pais da pedagogia, olha o que ele diz. O aprendizado humano inicia-se no nascimento e termina na morte. Isto é o aprendizado humano, que já começa lá no ventre, né? Eu já vou um pouco mais longe, já começa lá no útero. Nós temos 2 úteros de formação. O útero da mãe, lá no ventre, e lá fora quando sai. Então, termina na morte. Veja que Paulo gerou, né, formou ali Timóteo, né? Teve, além da mãe Eunice e a avó Lóide, Paulo foi o útero de formação espiritual em Paulo, externa, né? Então, o divino na morte, né, quando você morremos para o mundo e nasce para Deus, e vai até o fim. Veja, olha que algo interessante, o aprendizado humano começa no nascimento, termina na morte, o divino começa na morte e não está mais. Ou seja, o aprendizado não tem fim. Nós temos que ir até o fim. Piedade interna e externa. Piedade vem do grego eusébia, eu, quer dizer, bom, e sebomai, quer dizer, ser devoto. É esse temor, esse respeito a Deus, essa reverência e esse amor a Deus. Tá? Isso não pode pegar aqueles como rituais. Como fariseus, esses rituais. Essa oração, ai nosso, aquele ritual todo dia. Não, querido, a oração não é um monólogo, é um diálogo. Não é somente um fazendo e algo assim, não é isso. Tá? Não podemos ser como hipócritas fariseus, mostrar que está jejuando e consagrando, não. Se você convoca um jejum, convoca só com a igreja, somente com a igreja. Né? Não envolva pessoas do mundo em assuntos espirituais. Infelizmente, nosso Brasil aí, quando se falou de fazer oração, vigília, alguém já foi preso, porque o nosso país está começando um índice aí de perseguições. Mas você pode orar também na sua casa, fazer um jejum na sua casa, né, de maneira particular, porque Jesus falou, se você fizer no secreto, ele vai te honrar publicamente. Então, é importante nós ter essa escritura, ler a escritura, oração, jejum, mas não para mim me exaltar ou dizer que tem um nível espiritual mais do que ninguém, não. Nós devemos ter humildade. Devemos ter humildade.
Tem pessoas que falam, eu já li a Bíblia 30 vezes. Para com essa ilusão, para com essa ilusão. Se eu li foi 2 ou 3, ou sei lá. Para com essa ilusão de 30, eu já li. Você está lendo ou examinando? A Bíblia manda nós examinar a palavra. Jesus falou, examinai as escrituras. Eu pego um versículo, gente, eu fico uma semana ali estudando ou mais. Ou mês estudando um versículo. Às vezes você gasta 4, 5 horas em um versículo. Então, importante nós examinar. O que é fazer exame? É você ler, rabiscar e pesquisar. Né? E isso é muito importante. Eu já falei aqui sobre meditar, no grego é hakar, né? Quer dizer, a ideia é que se tem remoer, é como uma vaca, ela tem 2 estômagos. Um ela alimenta e o outro ela fica remoendo depois. Ou seja, você vai na igreja, você come a palavra em casa e remoe lá no seu trabalho. Lá na rua, na faculdade, onde você for. Claro, você tem que focar no que você está fazendo, mas sempre meditando ali, também na palavra do Senhor. Também na palavra do Senhor. Então isso é muito importante, eles podem entender. Não podemos entrar pelas práticas legalistas, né? O legalismo religioso, né? Mas sim uma vida sincera de coração. Piedade e discrição. Piedade e discrição, a prática de disciplinas, não combina com o exibicionismo. Então, cuidado com o exibicionismo, né? Mostrar nas redes que está fazendo alguma coisa. Claro, se for convocar, sim, e de preferência de pessoas envolvidas num propósito. Tópico 2, o desafio das disciplinas espirituais, a analogia do corpo. Temos que tomar cuidado com isso, com o sedentarismo, tá? É igual quando você vai fazer uma caminhada. Quanto menos você faz, menos. Quanto menos se faz, menos aumenta o desejo de fazer. Tá? Então eu tenho que transformar isso em um hábito. O que é um hábito? É aquilo que eu faço constante. Quando você faz algo repetido, constante, se torna um hábito. Só que aqui existe um outro problema. Isso não temos que tomar cuidado com o mecanismo, com o automático. Você fazer por algo mecanizado, algo automático. Eu ali na empresa onde eu trabalho, às vezes eu tomo algumas atitudes, às vezes eu não imagino. Como eu já estou fazendo, já está no automático algumas coisas, às vezes eu vou e abro uma válvula, mas depois eu vou pensar, mas será que realmente eu abri essa válvula? Mas depois eu abri. Por quê? Porque já está no automático, eu já fiz sem perceber que eu estava fazendo automático. Sem dar uma sensibilidade, atenção naquilo que eu estou fazendo. Então temos que tomar cuidado em não fazer algo no automático ou mecanizado, mas fazer de sincera devoção a Deus. Ponto 3, da teoria à prática. Devemos praticar, voltar à leitura da palavra. Como que está a nossa disciplina? Como que está lá na sua congregação? Você que é pastor, que talvez está me assistindo. Você tem feito essa prática com a igreja? Você tem feito essa prática? Tem convocado a igreja para orar e jejumar? Para uma vigília? Que hoje as vigílias se transformam em cultos? É importante nós meditarmos nisso. E o tópico 3, disciplina e a luta espiritual, as astutas do maligno. Há uma luta que ele diz para nós não fazermos. Paulo fala desses conflitos aí nas regiões celestiais. Mas lá em Efésios fala de 7 armaduras. E uma das 7 armaduras que fala ali é a palavra de Deus e a oração. Pelo menos a palavra, a oração é falado ali em Efésios capítulo 6. Então, temos que porque o diabo, como diz João 10:10, o diabo vem para matar, roubar e destruir vidas, sonhos, ainda que lá diretamente não fala o diabo, mas indiretamente está falando dele, porque o único que pode matar, roubar e destruir vidas é o diabo ou o seu secretário. Ponto 2, evitando distrações. O que é as distrações, queridos? Temos que tomar cuidado. O celular, as redes sociais, a televisão. Isso, até mesmo no culto, muitas pessoas têm se distraído. Cuidado para que você não se distraia, não perca o foco. Talvez Deus está pregando, você está conversando. Talvez Deus está usando uma pessoa em pregação, você está no celular, no WhatsApp. Talvez vendo coisa que não é nem útil, nem necessária, nem agradável, principalmente em um culto. Isso se chama dependência digital. E essa dependência, chamada dependência digital, hoje está um perigo, porque hoje, muitas vezes, eu não consigo comunicar com as pessoas, eu não consigo acessar as pessoas para falar um bom dia, ou falar Pai do Senhor, porque ela está ali olhando, focando o celular, se distraindo. Ou seja, estão trocando relacionamento virtual,
presencial, como pessoal por digital. A internet não é como muitos estão imaginando aí, que afastou de perto e aproximou de longe. Não. Não aproximou ninguém de longe, porque você só pode aproximar de alguém quando você conversa com ele, você tem contato com ele, como li Efésios aqui, falando entre vós, ou seja, o culto é presencial, digital é para quem não pode no culto, falando entre vós. E temos que tomar cuidado também com o vício, quando você não consegue abandonar aquilo ali. Talvez você está viciado ou viciada. Então isso é muito prejudicante. Então, vamos ter que ter essas disciplinas, vamos ter o hábito de fazer exercício, academia, né, disciplina, né, mas não vamos esquecer o próprio verbo exercita-te, que é falado ali, quer dizer ginásio, né, que quer dizer ginásio, fazer ginástica. Ou seja, tem a finalidade de obter a piedade. Ele está exigindo um treinamento espiritual, porque ele fala exercita. Então vamos exercitar a física, mas exercitar mais ainda a nossa fé, exercitar a nossa comunhão, exercitar a oração, exercitar a prática do jejum e exercitar a palavra do Senhor, ler a palavra, meditar na palavra, remoer a palavra e praticar a palavra do Senhor. Então, com essa lição nós aprendemos sobre o espírito humano e as disciplinas cristãs. Deus abençoe.